Então, voltando aí, pessoal, vamos dar sequência. Partição do sistema fuzzy. Então, nós vamos ver agora que eu, eu tenho, pessoal, para uma variável, cada variável, eu tenho partições. Então, por exemplo, olha, aqui idade é minha variável de entrada. Então, eu vou colocar assim, ó, variável de entrada. Variável de entrada. Eu, o que eu faço? Eu particiono essa variável de entrada em conjuntos fuzzy, tá? Conjuntos fuzzy. No caso aqui, de acordo com a idade, eu particionei em jovem, adulto, idoso, tá? Então, a minha variável de entrada é o meu mundo real. É o mundo real, é a idade, é o mundo real. Idade, tá? Vamos supor que a idade vai de 0 até 120 anos, tá? É o mundo real. É difícil alguém passar dos 120 anos, né? Bom, então a partição fuzzy do universo X, o meu universo X é a idade, tá? Então, eu posso formar essa partição pelos conjuntos fuzzy. E aí, quem está modelando é que decide. Você que é um engenheiro de controle e automação, que entende de inteligência artificial, você vai lá e particiona. Essa partição fuzzy pode ser jovem, adulto, idoso. 3 partições, tá? Bom, eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, uma partição jovem, adulto. Então, coloquei aqui um conjunto fuzzy jovem, chamado jovem adulto. E outra partição aqui, vou chamar de pré-sênior, tá? Por exemplo. Bacana? Bom, agora eu fiz 5 partições, 5 conjuntos fuzzy, tá? Mas eu vou apagar isso que eu fiz aqui, só para esclarecer para vocês. Eu tenho a variável, e essa variável, o que eu faço? Eu crio vários conjuntos fuzzy. Aqui é o conjunto fuzzy que eu rotulei como jovem. Aqui é outro conjunto fuzzy, outro conjunto fuzzy que eu rotulei como adulto. E aqui é mais outro conjunto fuzzy que eu rotulei como sendo idoso. E cada conjunto fuzzy é representado por uma função de pertinência, tá? Então, aqui é uma função de pertinência. A função de pertinência jovem, por exemplo, para 0 ano, bebê, tá? Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando ele chega à adolescência, quando chega aqui 18 anos, ele já começa a diminuir o grau de pertencimento ao conjunto jovem. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, ele passa a pertencer ao conjunto adulto, tal. É o conjunto adulto. Então, essa transição, ela é suave. É suave. Veja que aos 25 anos de idade, essa pessoa com 25 anos, ele tem um grau de pertencimento ao conjunto jovem de 0,8 e um grau de pertinência de 0,2, mais ou menos aí, para um adulto. Bacana? Tá? Então, ele pertence a 2 conjuntos ao mesmo tempo. Poderia ser 3, por exemplo, mas ele pertence a 2 conjuntos ao mesmo tempo, tá?
E, é claro, o modelo ele é muito coerente. O que que eu estou querendo dizer? À medida que a idade vai passando, deixa de ser jovem para ser adulto, tá? Bacana? Bom, mas eu não tenho só jovem. No meu universo de discurso aí, eu também tenho a classe ou conjunto adulto e o conjunto idoso. Essa curva aqui é aquela sino generalizada, tá? Essa aqui, ó, sino generalizada. E também os, tanto jovem adulto, tanto para jovem quanto para idoso, é sino também. Só que a outra parte está aqui, ó, tá? Antes do zero, beleza? E aqui depois dos 120, por exemplo. Tá bom? Bom, vamos começar agora com as operações sistema fuzzy. São três funções, são importantes e elas são fáceis, tá? Primeira operação, união. Então, na lógica clássica, eu tenho a união de dois conjuntos, beleza? Eu posso unir dois conjuntos, eu posso fazer a interseção de conjuntos, tá? Interseção, tá bom? Aqui é a união, posso fazer o complemento, tá? Como que a gente aplicaria isso em conjuntos fuzzy? O conjunto união entre dois conjuntos fuzzy, A e B, é formado por todos os valores máximos entre função de pertinência de A e função de pertinência de B, tá bom? São os valores máximos entre mid A e mid B. Função de pertinência do conjunto A, função de pertinência do conjunto B. Pouco a pouco isso vai ficar claro para nós, tá? Então, aqui, isso aqui significa união. União, para nós, vai ser o máximo entre mid A e mid B. Por exemplo, deixa eu essa bagunça aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar fazer aqui, ó. Vamos pegar o mesmo valor aqui, 25 anos de idade. 25 anos de idade. Então, mi de jovem para o valor 25, união com mi de adulto para o valor de entrada de 25. Opa, união, né? União é igual ao máximo desses valores. Mi no conjunto jovem deu 0,8. 0,8. E mi para o conjunto adulto, 0,2. Portanto, o máximo entre 0,2 e 0,8 é 8, tá? Então, pega o maior valor. Esse é o resultado da união, beleza? Então, o resultado da união é pegar o valor máximo entre mid A e mid B. Se tivesse mais de uma variável, eu faria a mesma coisa, tá bom? A interseção entre conjuntos A e B, aqui o símbolo, interseção, tá? Pessoal, esses símbolos aqui, eu até hoje não aprendi, né? Esse aqui é o cup, tá? Do inglês, esse aqui eu esqueci, tá? Mas tem esses símbolos matemáticos aí. A interseção, vou pegar o mínimo. O mínimo. Então, se eu voltar aqui, a interseção vai ser o valor mínimo. Eu pego o mínimo. E o valor mínimo entre
0,8 e 0,2 é 0,2, tá? E o complemento, basta pegar 1 menos o valor de pertinência, tá bom? Por exemplo, se eu quiser pegar aqui a Mi de jovem, conjunto jovem, complemento para 25 anos, basta eu pegar 1 menos a pertinência, que é 0,8, e vai dar 0,2, tá? Vamos lá, bem rápido aqui, ó. Operações, exemplo 1. Seja o conjunto fuzzy A, B, definidos o universo discurso. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o universo discurso é 1, 2, 3, 4, 5, tá? X. E aqui eu vou criar, então, função de pertinência. Bom, os graus de pertinência são para x igual a 1, conjunto A vai ser 0,2. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu fazer uma gradação aqui. 0,2, 2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1,0. Tá? Então, vamos tentar colocar aqui, ó. Quando for valor 1, a entrada for 1, minha função de pertinência dá 0,2. Então, eu tenho um ponto aqui. Depois, se for 2, é meio. Então, meio está aqui. Se for 3, é 1 grau de pertinência. Se for 4, é 0,8 grau de pertinência. Se for 5, é 0,1 grau de pertinência, tá? Vamos pegar agora para B. Se for 1, o grau de pertinência é 0,1. Então, estou colocando aqui 0,1. Se for 2, grau de pertinência é 1. Se for 3, grau de pertinência é 0,9. Se for 4, grau de pertinência é 0,4. Se for 5, grau de pertinência é 0,3. Pronto. Bom, vamos lá. Calcule as seguintes operações. A união B. O resultado vai ser... Aqui eu vou colocar em verde. Basta a união, pessoal, é o valor máximo, não é isso? Então, pega o valor máximo. Entre 0,1 e 2 é 2. Tá? Aqui é 1. Tá? Aqui eu pego os valores máximos, olha lá. Vamos enxergar aqui, olha. Ah, vocês não veem isso aqui, né? Agora que eu lembrei. Vou colocar o apontador laser. Aqui. Vamos lá. O máximo entre ponto 1 e ponto 2 é ponto 2. Então, ponto 2 é o resultado da união, tá? O máximo entre ponto 5 e 1,0 é ponto 1. Então, o resultado é 1, é 1, né? 1,0. Falei errado, 1,0. Então, na união, eu pego o valor maior. Na interseção, eu pego o valor menor. Vamos pegar aqui, olha. Entre ponto 1 e ponto 3, o menor é ponto 1, tá? O resultado é ponto 1. Quando x é igual a 5. Então, está aqui o resultado. Ó. Quando x é igual a 5, o resultado é o ponto 1. Tá? E o complemento de A, nesse caso aqui, é só o complemento de A, eu pego 1 menos a pertinência de A, olha. Se é ponto 2, 1 menos ponto 2 é ponto 8. Se é ponto 5, 1 menos ponto 5 dá ponto 5.
Aqui dá 0, aqui dá 0,2 e aqui dá 0,9. Bacana? Vamos ver graficamente que é mais fácil de nós entendermos. Seja os conjuntos fuzzy A e B, representados na figura ao lado, faça as seguintes operações. Mesma coisa. Vamos fazer união, interseção e o complemento, tá? O universo de discurso é a velocidade V entre 30 e 120 km por hora. Ó. 30 e 120 km por hora, tá? Então, eu tenho o conjunto A, agora são funções triangulares. Então, eu tenho, começa em 30, máximo em 60, zero de pertinência em 90. Esse é o conjunto A. Eu tenho conjunto B, começa em 60, máximo de pertinência em 90 e volta a zero de pertinência em 120, tá? Então, tenho dois conjuntos. Bom, a união. Vamos lá. A união é o seguinte. Acompanhe comigo, ó, a união. A união sempre pega o valor máximo. O valor de A aqui é maior do que B, que está aqui, ó. Tá? Eu vou pegar um ponto específico só para vocês entenderem. Vamos supor que eu pegue aqui, aqui 45. 45. Então, 45. O grau de pertinência em A é 0,5. E o grau de pertinência no conjunto B é igual a zero, tá, pessoal? É zero, tá? O conjunto B é aqui, ó. Abaixo de 60 é zero, ó. Ó, é zero aqui. E, tá? Então, se eu fizer isso com todos esses pontos aqui, ó, então A vai ser maior, 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 A maior, A maior, A maior, A maior, A maior que B, né? Tô comparando com B. Só que vai chegar um ponto que B fica maior do que A. A está aqui, mas B está aqui. Então, B maior do que A. 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 Beleza? Então, qual que é o resultado? Se eu quero só os valores maiores, eu vou ter isso aqui como resultado. Ó. Olha lá. Tá bom? Então, o resultado ficou exatamente esse daqui, ó. Exatamente. Eu peguei os maiores valores. Quando as funções ficam uma em cima da outra, eu pego os valores que estão acima. Então, aqui eu peguei os valores acima, peguei os valores acima. E a interseção, pessoal, é o contrário. Eu pego o menor valor. Se eu tenho aqui 45, aqui o grau de pertinência é 0,5, mas aqui nesse ponto, B é zero de pertinência. Então, eu peguei o menor valor. Então, sempre o menor valor, menor valor, menor valor, menor valor. Menor valor, tá? Aqui, o menor valor está aqui, ó, na reta de B, ó. O A está maior do que B, ó. Tá vendo? Agora, o A vai ficar menor do que B. Então, eu pego aqui, ó, o A aqui e aqui, ó. Então, essa é a interseção. E é esse daqui, tá? E o complemento, basta nós pegarmos, nesse caso é o complemento de A, basta eu inverter, né? Então, A é isso daqui. Se eu inverter essa reta aqui primeira, é isso daqui. Essa reta aqui vai ser isso daqui. E aqui é zero, fica 1, tá bom? Então, é isso daqui. Então, essas operações, isso daqui é muito importante, porque faz parte do raciocínio fuzzy. A gente vai aplicar isso daqui constantemente. Tá bom? Mais exemplo aqui, se eu quiser fazer a união, interseção,
A união é o máximo. Basta pegar o máximo, tá? Aqui, o máximo é 1, entre 1 e 2, em 3, o máximo é 1. Aqui, o máximo é 8. O máximo é 5, o máximo é 2. Ficou exatamente 1, 8, 5 e 2. Se eu for pegar agora o menor valor, que é a interseção, vai ser ponto 3, ponto 4, ponto 2 e 0. Exatamente, ponto 3, ponto 4, ponto 2 e 0. Mais exemplo aí, só para a gente fixar. Essa parte, então nós temos A e temos B, A e B. Se eu pegar a parte de cima é o resultado da união, tá? São os valores máximos. Mas se eu pegar a parte de baixo, é o resultado da interseção. São os valores mínimos. Tá bom? Resumo, aqui, conjunto A está contido em B, tá? Está dentro. Dois conjuntos A e B, tá? Não há, basta eu fazer o inverso dele aí, né? Fazer o complemento, 1 menos A. Se eu fizer a união, vou pegar os maiores valores, olha. Se eu fizer a interseção, os menores valores, tá? Deixa eu ver onde que eu vou parar aqui. Bom, deixa eu prosseguir aqui. Quando usar sistemas fuzzy? Em situações em que se dispõe de pouca informação quantitativa a respeito do processo a ser mapeado. Tá? Então, quanto que eu vou trabalhar com fuzzy? Olha, se a informação quantitativa ela é escassa, tá? Uma observação: se dispuser de um conjunto de informações quantitativas, medições, relacionando entradas e saídas, as redes neurais podem ser uma alternativa de uso, tá? Então, se eu tenho para cada entrada eu tenho uma saída, eu posso pensar numa rede neural. Foi o trabalho que vocês fizeram, tá? Então, uma situação é isso, pouca informação quantitativa. Outra situação para usar fuzzy. Umas situações em que as variáveis do processo estão imersas em ambientes de incerteza e imprecisão, que é a grande vantagem do sistema fuzzy. Trabalhar com incerteza, com imprecisão, tá? Com ruídos. Então, o fuzzy consegue trabalhar bem. E, pessoal, o fuzzy é extremamente útil para se fazer controle de sistemas dinâmicos, tá? Quando vocês trabalharam lá com... você tem a planta aqui, né? Tem a planta. Tem a saída da planta. Tem um controlador aqui, P&D, por exemplo. Fiz a realimentação, tá? Esse controlador P&D aqui, esse cara aqui, ó, você pode substituir por um sistema fuzzy. Sistema fuzzy. Tá? Então, é muito útil. Eu conversei, tem muito tempo, tá? Eu acho que foi ano passado, com um amigo do cunhado meu, então, o irmão da minha esposa, então tem os amigos de República lá da UFOP, de Ouro Preto, Federal de Ouro Preto. E ele é engenheiro de controle de automação. E ele é engenheiro-chefe em uma planta lá no Pará, tá? Poxa, fugiu o nome aqui da empresa. Gente, como é que eu... Pessoal, fala o nome da empresa aí para mim, por favor. Ela é estatal, foi privatizada, principal empresa aí de
extração mineral aí do Brasil. Quem está falando aí? A Vale? Isso, obrigado, João Pedro. Cara, esse João Pedro salvou a gente. A Vale, onde que eu estava? Tá? Ele foi para lá para ganhar 50 mil por mês, viu? 50 mil. Isso é um case de sucesso. 50 mil conto. Tá? E os controladores que ele estava colocando era tudo fuzzy, cara. Tudo fuzzy. Tem a planta, controlador fuzzy, para controlar as plantas lá, tá? Isso é demais, é sensacional. Eu pirei na hora. Na hora que ele falou, eu pirei, tá? Usando tudo IoT, tá? Joga tudo na nuvem, roda na nuvem, se acompanha, você faz supervisão, tá? Uma ideia aí para vocês. Que outra situação usar sistemas fuzzy? Em que o processo é melhor definido, tendo como base conhecimento especialista do processo. Então, quando eu tenho um especialista, um expert aí no assunto, eu posso eu posso modelar esse conhecimento e criar um sistema, uma base de conhecimentos, tá? Uma base de conhecimentos. E essa base de conhecimentos em fuzzy é usando regras. Regras se então, olha que legal. Se então, é claro, usando dentro do mundo fuzzy, lógica fuzzy, tá? Lógica fuzzy. Os conjuntos são fuzzy, as operações são fuzzy, tá bom? Então, o especialista é um indivíduo que possui a capacidade de elaborar diagnósticos ou recomendações sobre o processo por meio da utilização de termos incertos e imprecisos, tá? É aquele cara que eu falei que está acompanhando a temperatura, tá? Bom, eu vou até variáveis linguísticas e eu paro. Regras fuzzy, eu entro depois e aí isso aqui na verdade eu falei um pouco. E aí a gente termina semana que vem. Variáveis linguísticas. Entidade utilizada para representar de modo impreciso um conceito ou uma variável. Admite como valores termos primários. Frio, está muito frio, pouco frio, está alto, é alto, muito pequeno, pequeno, rápido, tá? Então, a variável linguística, tá? Eu tenho uma variável de entrada. Ela permite que eu use termos primários, tá? Geralmente advérbios, adverbiais aí, para representar seus valores. O termo primário pode ser representado por um conjunto difuso no universo de discurso. Ou seja, é aquilo que a gente vem conversando. A minha variável linguística é a temperatura, que pode ser também a variável de entrada do meu sistema. De entrada. Ela me permite rótulos como temperatura baixa, média ou alta, tá? E aí, aqui é adjetivo, né? E aí, cada rótulo deste é um conjunto fuzzy. Conjunto fuzzy, aqui é outro conjunto fuzzy, aqui é outro conjunto fuzzy. Que é representado por o quê? Por uma função de pertinência. Função de pertinência. Aqui é outra função de pertinência, aqui é outra função de pertinência. Então, por exemplo, temperatura, ela pode ser rotulada como baixa, média ou alta, porque é uma variável linguística, beleza? Uma variável linguística. Eu consigo fazer gradações qualitativos. Consegue entender que eu estou trabalhando de forma qualitativa e não quantitativa? As variáveis linguísticas me permitem criar gradações
qualitativas. Pressão é outra variável linguística, pois me permite rotular de maneira qualitativa. E agora eu tenho também advérbios, ó. Eu tenho adjetivo com advérbio. Muito baixa, pressão baixa, pressão média, pressão alta, pressão muito alta. Então é muito comum nós termos muito, tá bom? Médio, muito, pequeno, tá bom? Grande, tá? Então a pressão foi a mesma coisa. Eu tenho vários conjuntos fuzzy para modelar a variável linguística pressão, sendo que cada conjunto fuzzy é descrito por uma função de pertinência, tá? Função de pertinência. Olha lá. Variável linguística. Uma variável linguística possui valores que não são números, mas sim palavras ou frases da linguagem natural. Por exemplo, eu tenho uma variável linguística, a idade, eu posso fazer uma certa classificação, gradação de valores e chamar um conjunto de idoso ou de jovem. O valor linguístico é um conjunto fuzzy ou membership, tá? Isso aqui é muito usado, membership. Então, o valor linguístico é o próprio conjunto fuzzy. Olha que bacana. Tá, quanto que vale temperatura baixa? Vale isso aqui, ó. Esse conjunto fuzzy, tá? Todos os exemplos linguísticos formam um conjunto de termos. Exemplo, a função, aqui, o conjunto para idade, eu tenho jovem, aqui é variável linguística. Pode ser jovem, velho, muito jovem. Adulto, não adulto, velho, não velho, muito velho, tá? Geralmente a gente intensifica ou diminui em intensidade alguma característica. Permite que a linguagem da modelagem fuzzy expresse a semântica usada por especialistas. E aqui está a grande jogada. Olha lá o exemplo. Se a duração do projeto não é muito longa, então o risco é ligeiramente reduzido. Observem que aqui nós estamos trabalhando com termos puramente linguísticos. A duração do projeto, por exemplo, posso criar aqui, ó, longa, deixa eu melhorar, longa, não muito longa e curta, curto prazo, tá? Então, se a duração do projeto, opa, eu tenho aqui não muito longa, é igual a não muito longa, então o risco é ligeiramente reduzido. Ou seja, o risco do projeto está errado. Eu estou investindo nesse projeto, sem dinheiro, tem os investidores. Então o risco é ligeiramente reduzido. E é isso, pessoal. E essa é apenas uma regra. Quando eu crio uma série de regras, eu tenho, portanto, um conjunto de regras que expressam uma base de conhecimento a partir do especialista, tá? E aí eu resolvo qualquer problema. O sistema fuzzy é de outro nível. Aqui, ó, tá fácil aqui, aí eu termino. É o último slide. Regra fuzzy. Regras fuzzy consistem em um conjunto de condições if, eu tenho premissas e consequentes, tá? If, porque eu tenho premissas antes do if. Eu tenho conectivos que pode ser and, or, opa, not, e aqui eu tenho um then, tá? É igual na programação. Então, eu tenho as condições
eu tenho a conclusão, o else é opcional, tá? Vamos só ver esses exemplos aqui para ficar claro, e aí, semana que vem, a gente continua e faz um exemplo prático. Se a velocidade ela é maior do que 100, então o deslocamento percorrido é de 30 metros. Tá, isso aqui é o if, then, para um sistema clássico, tá? Veja que eu estou trabalhando com valores exatos. Mas no mundo fuzzy se a velocidade é alta, então o deslocamento percorrido é longo, beleza? Se a velocidade é baixa, é menor do que 40 quilômetros por hora, então diferença potencial é, opa, puxa vida. Então, o deslocamento percorrido é de 10 metros. Tá? Isso que dá engenheiro eletricista dando aula, né? Se a velocidade é baixa, mundo fuzzy, então essa distância é curta. Quando eu faço várias regras, eu estou modelando meu problema completo. E ele pode fazer ou ele pode modelar para me dar resultados que modelam determinados problemas, sistema, ou eu posso modelar controle, o controle para atuar em alguma planta, tá? Uma planta de temperatura, planta de vazão, tá? Para controlar, por exemplo, o Google, quando você digita lá, você começa a digitar uma pesquisa, você está lá no Google, aí você quer procurar aumentar views. Você coloca o Google já completa para você. Isso aqui é um sistema fuzzy que ele está usando, tá? Talvez a gente faça esse exemplo, mas eu quero ver outro mais interessante. O Google faz isso aqui, é o recurso que ele usa. Usa um sistema fuzzy. Beleza, pessoal? Ficamos aqui. Deixa eu parar a gravação.